O Produtor Quer Saber de hoje vai destacar um assunto muito importante: as ações do Brasil para ampliar os acordos comerciais com outros países e, com isso, aumentar as nossas exportações. E para falar desse tema, o canal do Produtor tem o prazer de receber o embaixador Ronaldo Costa, diretor do Departamento de Negociações Comerciais Extra-Regionais do Ministério das Relações Exteriores. Bom dia, embaixador, seja muito bem-vindo. Bom dia a todos, é uma satisfação estar aqui. Primeiro, embaixador, vamos explicar então para quem está em casa o que são as negociações internacionais extra-regionais. Isso enfim, a negociação comercial que nós fazemos com vistas a ampliar a oportunidade comercial para o produtor brasileiro. Isso tem que ser visto dos dois lados. Quer dizer, não é apenas a busca por aumentar mercados de exportação, mas é também a busca por ampliar o acesso do produtor nacional a insumos e componentes que possam transformar a sua produção em algo mais eficiente. Por exemplo, setor agricultura. Uma negociação comercial dá ao agricultor a oportunidade de comprar, por exemplo, fertilizantes a preços mais competitivos e, por consequência, transformando a sua produção em algo mais competitivo no mercado internacional. Então, trabalhamos dos dois lados. Ok, e como essas negociações podem ser trazidas para mais perto da realidade do nosso produtor? Olha, a realidade é que nós já fazemos um grande esforço de conversar sempre com o setor privado, seja agrícola, seja industrial, seja mesmo no setor de serviços. O nosso grande canal de comunicação com o setor privado tem sido, tradicionalmente, uma entidade que chama um foro, chamada Coalizão Empresarial Brasileira, que busca reunir num mesmo conjunto todos os setores produtivos brasileiros que possam conhecer como andam as negociações, que possam transmitir ao governo as suas demandas, os seus interesses. Isso é fundamental, porque o negociador não está ali para negociar em nome do governo, ele está ali para favorecer a melhoria e a inserção do produtor no mercado global. Na coalizão temos representantes tanto dos setores industriais como dos setores agrícolas. A Confederação Nacional da Agricultura, no que diz respeito à agricultura, também é um canal valiosíssimo para o governo, na medida em que é um canal em que traz essas demandas, esses interesses, essas preocupações, às vezes, do setor produtivo para o foco do negociador do governo. Então, esses canais todos têm que ser aproveitados. Eu estimulo sempre que associações ou produtores procurem o governo, que manifestem seus interesses, suas preocupações, porque é disso que se cria, a partir disso que se cria uma negociação que efetivamente vai ter resultados efetivos para o setor privado. É na base que os assuntos vão surgindo, os temas são relevantes e pode-se criar, então, as políticas e a estratégia do governo melhora? Exatamente isso. Quer dizer, eu tenho que ter um canal duplo. Quer dizer, eu tenho que receber a demanda do produtor. Quer dizer, qual é a demanda dele? Onde é que ele acha que tem obstáculos a que ele possa exportar mais? E, na contrapartida, eu vou receber a demanda da contraparte, do outro governo com o qual eu estou negociando, e eu tenho que levar essa demanda ao meu setor. Ou seja, por exemplo, eu negocio com um parceiro externo e dizer, olha, eu quero mais acesso para o produtor de carne brasileiro ao exterior. E ele dirá, mas eu quero mais acesso ao mercado brasileiro de fertilizantes. E esses interesses, de um lado e de outro, têm que ser postos à mesa, não só da ótica do governo, mas também da ótica do setor privado. Quer dizer, ele tem condições de absorver essa produção externa, tem condições de competir. Tudo isso tem que ser pesado à medida que a negociação avança. Agora, sentimos hoje no Brasil uma nova vontade em negociar acordos comerciais. Quais são os fatores para essa mudança de postura do Brasil?
Olha, tradicionalmente a agricultura brasileira tem sido muito ofensiva, muito ativa na busca de mercados externos. Não é segredo, não estou contando nenhuma novidade quando eu disser que a agricultura brasileira conquistou um grau de competitividade internacional de primeira linha. Tradicionalmente tem sido o setor industrial que tem sido muito mais cauteloso na aproximação a acordos de liberalização comercial. Essa postura do setor industrial tem mudado ao longo dos últimos anos. E tem mudado porque eu acho que o setor industrial tem percebido que depender apenas do mercado doméstico e até do mercado regional não lhe garante mais a sua sobrevivência a longo prazo. Há uma necessidade de que o setor industrial também se integre nos fluxos internacionais, que assuma riscos e que com isso conquiste mais competitividade internacional. Então, com isso, nós temos hoje, acho que internamente, uma confluência muito positiva de interesse ativo, tanto do setor industrial quanto do setor agrícola, por uma agenda mais ativa na frente comercial. Isso é importante, né? Você realmente ter essa noção de que só o mercado nacional já não é suficiente para manter a demanda, manter aquela escala, manter o mercado aquecido? É exatamente isso. Eu acho que o setor industrial se dá conta de que não há como competir internacionalmente e tomamos um produto qualquer, por exemplo, um equipamento de GPS de automóvel. Eu tentar produzir isso domesticamente para um mercado que produz 3 milhões de automóveis ao ano, não há condições de competir com um produtor que tem acesso ao mercado mundial, que se produzem centenas de milhares de carros por ano. Quer dizer, a escala determina uma competitividade muito maior para o produtor externo, que faz com que a produção nacional, restrita apenas ao mercado nacional, não tenha condições de conquistar a competitividade. Eu acho que o setor industrial brasileiro está se dando conta de que é necessário enfrentar essa concorrência, que não, o modelo de dependência ou de foco exclusivamente no mercado doméstico não é mais sustentável a longo prazo. Não tem como manter a geração de emprego, de renda e também de ser competitivo, né, em relação a isso. Né? Exatamente, é isso. Agora, essa nova postura, então, pode acelerar a conclusão de acordos comerciais com esse foco? É importante assinalar que não basta uma mudança de postura do Brasil. Tem que ser uma mudança de postura de todas as partes. E isso, felizmente, nós estamos percebendo hoje, nós estamos numa conjuntura, diria, extremamente favorável, em que há uma coincidência de visão dentro dos 4 países do Mercosul sobre a conveniência, o interesse, a urgência mesmo de avançar nessa agenda, e temos sentido crescentemente uma correspondência nos sócios estrangeiros. Quer dizer, há um interesse nesses sócios em se aproximarem do Brasil e do Mercosul na conclusão desses acordos. Então, a conjuntura é positiva de todos os lados. É um momento favorável para essa ampliação? Eu não conheço, no passado recente, um momento mais favorável do que o de hoje. Mesmo essa conjuntura internacional, essa conjuntura política e até a própria crise interna brasileira da economia? Olha, mas aí vamos dividir. Quer dizer, a conjuntura internacional colocou desafios importantes, mas que por vezes trabalham a nosso favor. Temos aí em algumas áreas do mundo pressões mais protecionistas. Os países e os blocos que não estão dentro dessa área mais protecionista estão querendo dobrar a aposta na abertura comercial. Então, eu aumento a pressão nessas outras regiões por uma aceleração da negociação de acordos comerciais. Dentro do Brasil, eu acho que a percepção é clara
para todos os nossos parceiros externos, que isso é uma crise momentânea. Crises todos os países passam, não é algo fora do comum na dinâmica de uma economia moderna. Então, o que mais motiva os nossos sócios é a questão de visão de longo prazo. O Mercosul é um mercado de grande interesse, de um porte bastante avantajado, quer dizer, com grandes potencialidades como importador também e como supridor, sobretudo na área agrícola. Então, há interesse, quer dizer, os nossos sócios externos estão vendo o potencial do Mercosul e do Brasil a longo prazo. Agora, embaixador, alguns setores, inclusive o agronegócio, defendiam uma postura mais flexível do Brasil em relação justamente, você está falando sobre o Mercosul, com maior autonomia negociadora. Com essa mudança de postura, o Brasil tem tido mais autonomia e os demais membros do bloco influenciaram aí nesse sentido? Olha, houve, nos anos recentes, uma pressão, eu digo que não é só dentro do Brasil, em outros sócios do Mercosul também houve uma frustração com a lentidão do avanço dessas negociações. E essa pressão, e aí se refletia num movimento, olha, vamos deixar o Mercosul um pouco de lado e negociar acordos independentes. O Brasil sempre reagiu de forma muito forte contra essa tendência. O Mercosul é um projeto estratégico de longo prazo do Brasil, eu não digo nem do governo, porque é uma política de Estado que tem se mantido ao longo de sucessivos governos. E o que está no pilar do Mercosul é o conceito de que nós somos uma união aduaneira, ou seja, nós praticamos uma política comercial comum para o resto do mundo. Tarifas e políticas comerciais são comuns. A liberdade para que um ou outro comece a fazer acordos comerciais de forma independente tende a fazer disso letra morta. Então, o Brasil tem insistido, a gente, enfim, reconhece que isso causou certa frustração a diversos setores internos no passado recente, mas nós achamos que, enfim, aguentamos um momento ruim, agora que o momento é bom, é hora de investir e avançar sempre em bloco com nossos sócios do Mercosul, que estão muito alinhados com essa visão nossa. Ok, embaixador Ronaldo Costa, nós vamos fazer um breve intervalo e nós já retornamos com o segundo bloco do Produtor Quer Saber. Não saia daí.